Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, este projeto da Pecuária PRM que fala sobre pecuária e também sobre outros assuntos que envolvem a produção rural. Eu sou o jornalista Paulo Dutra e comigo, meu amigo parceiro Pedro Rocha Marques. Bom dia, boa tarde, boa noite. É uma grande honra poder estar em mais um episódio nessa caminhada que completamos 60 dias, ainda não chegamos, mas muito próximo do 20º episódio. Esse é o 16º, e é o 16º, né, Paulo? Isso aí. Então, acertei. Não perdemos as contas. Muito bom, tá? É um projeto que nos cativa, a repercussão e o retorno do pessoal também é muito legal, dá muito gosto da gente fazer esses episódios, essas trocas de ideias enriquecedoras, e vamos em frente. Estamos sempre à disposição para a troca de ideias, sugestões, e que hoje vai ser mais um bate-papo para pegar papel e caneta, ou quem é mais digital, pegar seu computador ou tablet e anotar algumas dicas que vamos ter com o nosso convidado. É isso aí, porque nos acompanha neste episódio, nesse 16º episódio, né, o professor Ricardo Oaigen, da Universidade Federal do Pampa, lá da Uruguaiana. A gente teve uma conversa anteriormente sobre o nome do professor, para mim não errar, mas eu acho que eu errei, né, professor? Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Pedro, aí pelo convite. Não te preocupa com essa questão de sobrenome, tá? Vamos em frente. Para mim é uma satisfação poder participar deste episódio, deste projeto aí do podcast de vocês. Então vai ser uma honra aí a gente poder trocar um pouco da experiência durante essa gravação. Muito bom. Isso aí, perfeito. Vamos lá, então, falar sobre os nossos parceiros, né? As empresas aqui que nos apoiam nessa jornada de conhecimento aqui no Horizonte Agrocast. A Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Além, é claro, dos nossos parceiros da veterinária Marca e Sinal, lá de Itaqui. De Itaqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato com os proprietários Paulo e Sérgio. Lembrando que o Horizonte Agrocast está todas as quintas-feiras, às 19 horas, nos nossos canais aí de divulgação. No caso no Spotify do Horizonte Agrocast, no YouTube da Pecuária PRM e na TV Santa Maria, para quem nos acompanha aqui na região central do estado, no canal 19 da NET. As informações aqui passando na tela. Também lembrando, né, nos sistemas de IPTV, a TV Santa Maria está por lá também. Nos acompanha nas redes sociais, @Horizonte Agrocast no YouTube. O YouTube da Pecuária PRM. No Horizonte Agrocast no TikTok e no Instagram. Pedro, a nossa pauta hoje então é gestão com foco nos resultados da pecuária. De que resultados nós estamos falando? Bom, a justificativa, o professor Ricardo estar aqui do tema para a gente poder falar é em função de que a gestão, embora seja um tema que vem cada vez mais sendo conversado, é interessante a gente ouvir alguém que tem essa trajetória e desde o início, quando se começou a falar em gestão, foi um dos pioneiros nesse trabalho de gestão em pecuária, junto com outros professores, e isso vai ser interessante porque hoje é importante a gente enxergar e vivenciar essa experiência, falar em números, mas também falar de experiências com a grande diferença e quantidade de propriedades no qual o professor Ricardo já passou e, inclusive, também tendo experiência em diferentes regiões do nosso país. Bom, o professor Ricardo Pedroso Oaigen é natural de Cachoeira do Sul, médico veterinário formado na Universidade Luterana do Brasil, mestre e doutor pelo programa de pós-graduação em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Professor no campus Uruguaiana da Universidade Federal do Pampa, Unipampa, onde atua no curso de Medicina Veterinária e no programa de pós-graduação em Ciência Animal.
tem experiência na área de produção animal, bovinocultura, gestão rural e extensão rural, e atua principalmente nas temáticas produção e manejo de bovinos de corte e leite, gerenciamento e competitividade de sistemas de produção animal, economia e administração rural e avaliação e planejamento de projetos pecuários. É um dos coordenadores e fundadores do CTPEC, o Centro de Tecnologia em Pecuária da Unipampa, campus Uruguaiana. Também é um dos coordenadores da Noite da Pecuária, um evento muito interessante lá, que acontece lá no Sindicato Rural, né, no Parque de Exposições de Uruguaiana, né, com diversas palestras, enfim, que é um aspecto muito interessante. Seja bem-vindo de novo, professor. Obrigado, Paulo, pelas palavras aí, pela breve descrição aí do meu currículo, da minha formação. Lá se vão 21 anos da minha graduação em medicina veterinária. E lá eu já decidi assim, que eu gostaria de trabalhar com bovinocultura de corte, com gestão especificamente, por entender na época que era uma área muito carente, não que hoje ela não seja, mas já tivemos grandes avanços aí, já é possível vermos cases de propriedades rurais que têm uma gestão muito interessante. Tá? E concordo assim quando o Pedro coloca ali que a gente tem que seguir discutindo, a gente tem que seguir trocando experiência para que os produtores rurais alcancem cada vez maiores índices de produtividade, mas acima de tudo de lucratividade e rentabilidade do seu negócio. Muito bom, muito bom. Professor, como nós já nos conhecemos e bem, para a nossa audiência, que é o formato que a gente busca falar, e porque acreditamos que muito das inferências e da trajetória profissional está vinculada à sua história de vida pessoal, né? Então, conta um pouco para a nossa audiência, por favor, Ricardo, a questão de, desde o início da sua trajetória, e aí fique à vontade para desde quando quer começar, se quando criança, adolescente, quanto essas histórias que veio tendo ao longo da sua vida determinaram aonde estás hoje, por favor. Beleza, Pedro. Eu acho que é importante sempre a gente olhar para trás, né, para tentar entender hoje a nossa posição profissional. Eu nasci em 1980, em Cachoeira do Sul, o Paulo falou antes. Pelo lado da minha mãe, eu tenho uma vivência rural. Tá? Meus avós maternos eram produtores rurais no interior de Cachoeira do Sul, mas eu sempre fui criado na cidade. Minha mãe e meu pai são professores, tá? Mas nas férias a gente sempre tinha esse hábito de passar as férias na fazenda da família. E eu fui pegando gosto por isso. E quando eu fui decidir por fazer vestibular, entre as opções estava veterinário. Não era uma convicção, tá? Mas eu achava que eu poderia auxiliar dentro da propriedade familiar se tivesse uma formação em medicina veterinária. Bem, a veterinária é uma profissão extremamente generalista, né? Tem várias áreas de atuação, mas eu acabei, a partir da orientação de um professor, a mim e ao Pedro, o professor Carlos Gottschall, a gente começou a acompanhar algumas propriedades rurais, sempre com foco em produção animal, mas também valorizando a gestão. Tá? Eu acho que é importante dizer que eu e o Pedro somos contemporâneos dentro da graduação e depois da pós-graduação. Eu sou um pouco mais velho, mas nós tivemos uma trajetória muito parecida, né? E eu acho que é por isso que a gente valoriza tanto essa parte de gestão. Eu acabei me formando, decidi fazer um mestrado em produção animal, na área já de zootecnia, com ênfase em bovinocultura de corte, e já na definição do tema da minha dissertação, eu trabalhei com custos de produção na pecuária de cria. Finalizei meu mestrado em 2007,
e iniciei meu doutorado. Só que na metade do meu doutorado, em 2008, eu tive um convite para ir para o norte do Brasil. Eu trabalhei em Rondônia, já com ensino, já como professor, e com alguma experiência em consultoria, que eu também já trabalhava no Rio Grande do Sul, antes de ir para o norte. Fiquei 1 ano e meio em Rondônia e abri um concurso público no Pará, na Universidade Federal do Pará, no campus de Castanhal, nas áreas de extensão rural, economia e administração rural. Meu primeiro e único concurso público que eu fiz na minha vida, acabei sendo aprovado, e aí sim iniciei uma trajetória mais focada na educação. Eu terminei meu doutorado com um trabalho de competitividade comparando o norte e o sul do Brasil. Inclusive o Pedro foi colaborador de trabalhos e depois também pesquisou mais focado na fronteira oeste, então isso é uma coisa bem legal. Isso foi até 2013. Em 2013 eu acabei vindo transferido para Unipampa de Uruguaiana, foi uma transferência de uma universidade federal para uma universidade federal, e eu acabei caindo aqui numa região onde se respira o setor agropecuário, a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, onde a pecuária tem uma relevância muito grande, e eu acabei criando com alguns colegas o CTPEC em 2015, 2 anos depois que eu cheguei em Uruguaiana, onde o foco do CTPEC é um foco muito maior em extensão rural e em ensino. A gente acabou não indo muito para a parte de pesquisa, até eu sair depois do programa de pós-graduação, até corrigindo um pouco ali, o Paulo comenta que eu estou na pós-graduação, não, já fazem 5 anos que eu saí, eu estou apenas na graduação, e me dedico muito às ações de extensão rural. Eu acho que depois nós vamos poder falar um pouco de cada projeto aí na condução desta gravação. Mas uma coisa importante que eu gostaria de deixar claro, eu passei por um processo sucessório familiar nessa propriedade rural lá em Cachoeira do Sul, muito frustrante e muito por falta de uma gestão profissional que vem lá do meu bisavô, do meu avô, passando pela minha mãe, tá? E isso me deu mais gana ainda de estudar gestão para que essa realidade não fosse comum a outras propriedades rurais. Então, hoje eu valorizo bastante assim um processo sucessório alinhado a uma gestão profissional. Muito legal, Ricardo, muito legal. E, Ricardo, durante a tua infância e acredito adolescência, mesmo durante a graduação, ias muito para essa propriedade em Cachoeira? Sim. Tu sabe, né? Nós tínhamos uma turma de amigos bem forte lá na graduação. Então, sempre quando tinha um manejo, uma lida, né, nós acabávamos indo para Cachoeira. O meu avô fazia recria e terminação em áreas que eram arrendadas para soja no verão. Então, isso também acabou me dando uma bagagem, né, Pedro, de vivência dentro de propriedade rural e todos os desafios aí que a gente tem, seja de recursos humanos, seja de viabilidade financeira. Então, acho que isso fortaleceu muito a minha formação profissional. Tá? Mas, além disso, Pedro, eu acho que outra coisa que me ajudou muito foi que durante a graduação e depois da pós-graduação, já no Nespro, com o professor Júlio Barcelos, eu tinha o hábito de acompanhar muitos professores nas empresas que eles desenvolviam projetos de assessoria. Então, tu conhecer muitas realidades distintas acabou também me dando uma vivência aí muito interessante, que eu acho que até hoje eu aproveito. Que a pergunta no sentido de comentários que ia na tua infância, adolescência, mesmo na formação para a fazenda, é porque assim, vamos pensar, né? O Ricardo, embora da parte materna tenha esse, vamos dizer, tenha recebido esse patrimônio da parte materna, morava numa cidade, Canoas, né?
Sim, Canoas, meus pais moravam em Canoas, Canoas. uma cidade que ela, embora seja próxima da capital, tem muitas pessoas que vêm do interior, né? E então ela embora esteja próxima de um grande centro, dependendo do bairro e da região, tem pessoas que ainda respiram o interior, né? Mas para os nossos ouvintes irem entendendo, como essa decisão do Ricardo entrar na veterinária, fazer porque tinha esse convívio na propriedade e acredito que muitas das nossas decisões são vinculadas às nossas memórias nas quais nós temos, né? E como na tua cabeça isso foi desenvolvido para te decidir? Um cara que morava em Canoas, veterinária, como disse, é generalista, poderia ser veterinário para trabalhar na linha de pet, não? Tá tudo certo. Mas como foi esse modelo mental aí do Ricardo para decidir entrar na veterinária? Depois foste galgando o seu caminho e tendo pessoas que foram muito importantes na sua trajetória, e aí cada vez mais foi reforçando a convicção e aonde queria atuar. Mas eu acho que o objetivo desse podcast, o objetivo da internet é que as pessoas se identifiquem com algumas histórias e daqui a pouco podem estar na mesma encruzilhada que o Ricardo estava lá com 17 anos, entendeu, Ricardo? Sim. Eu na época, eu tinha dúvida se eu iria para a área de ciências agrárias ou para a área de ciências da saúde. Inclusive, eu prestei vestibular também para fisioterapia na UFSM na época, e para veterinária na URGS e na UBRA. Tá? Meu pai era professor da UBRA, então, quando eu fui aprovado na UBRA, eu acabei aproveitando porque tinha um desconto muito interessante. Tá? Mas a minha decisão da veterinária está muito ligada às nossas memórias afetivas, da infância, da adolescência. Eu sempre fui muito apegado aos meus avós, de ambos os lados, mas particularmente o meu avô materno, né, ele foi muito importante na minha formação de vivência rural. E eu enxergava assim que teria um espaço para um processo sucessório, que depois eu fui, e daí não só a frustração do processo sucessório, mas também o entendimento do negócio. A área que a minha mãe herdou era uma área que não tinha uma escala mínima de viabilização de uma pecuária. E quem acompanha esse podcast sabe o quanto que a pecuária precisa de escala, basicamente para diluição de custos fixos, e uma pressão agrícola muito forte também na região, entende-se por soja. Eu já estou falando desse século, de 2005, 2010, onde a soja crescia muito na região de Cachoeira do Sul. Então, depois, a partir desse entendimento da carreira, eu decidi, olha, a geração atual que está no negócio não é a minha. Tá? Ainda meu avô era vivo, a minha mãe viria sequencialmente no processo sucessório, e eu acabei buscando o meu caminho, e que bom que deu certo. Quando eu me formei, Pedro, não imaginava que eu seria professor universitário, principalmente de uma universidade pública. O meu objetivo maior era trabalhar com consultoria. Tá? Mas aí eu acabei prestando esse concurso público lá no Pará, eu entrei, é uma carreira atrativa, tem uma estabilidade profissional interessante, tá? Por mais que nós tenhamos desafios muito grandes no serviço público, e eu acabei conquistando esse espaço, e quando vim para a Uruguaiana, eu acho que aí eu tomei uma decisão acertada de pensar em difusão tecnológica. Tá? Muitas vezes me perguntam, mas tu não pensa em ir para uma outra região pecuária, para uma universidade mais tradicional, de um grande centro? E eu digo que não, porque eu tenho uma missão profissional muito clara, Pedro, que é auxiliar no desenvolvimento regional da fronteira oeste, da campanha gaúcha, que é onde a Unipampa está localizada, tá? E isso requer tempo, a gente tem que, é um trabalho de formiguinha, que a gente vai conquistando apoiadores, poder público, poder privado, iniciativa privada, mas eu acho que para esses 10 anos de CTPEC aí a gente já conseguiu muitas iniciativas legais. Com certeza, Ricardo, com certeza, e é
a questão dessa que falaste já, explicando a decisão, as memórias afetivas da Fazenda, e hoje, vamos dizer, és uma referência no setor, e daqui a pouco respondendo a questão de que podem lhe questionar de não ir para uma universidade tida como maior, né? Toda decisão ela tem dois lados, né? Tu pode ir para uma grande universidade, né? Pode ir para uma grande universidade, ficar numa capital. Sobre a ótica pessoal e profissional, normalmente mais demandas chegam, né? No entanto, se pesa a questão de, bom, como é a vida numa capital, tu moraste tão perto, né, de uma capital em Canoas, os benefícios de poder morar no interior. O professor Ricardo tem 2 filhos, então também eu sei que ele é um baita, pelo que a gente já conhece, é um pai presente, então isso afeta também nessa decisão. E isso, o objetivo é sempre a gente conversar sobre toda a ótica, porque as decisões, soluções, falhas, elas são multifatoriais, né? Então, a gente tende, nesses modelos de venda de internet e tal, talvez simplificar e dar algumas receitas, mas, na verdade, não tem receita e é só para a gente entender aonde o professor Ricardo está hoje e o porquê, né? A decisão disso. E só para voltar na questão da pergunta que lhe fizeram, é a questão de, eu vejo isso muito, tem 2 escolhas, estar no grande centro, ter uma demanda e uma visibilidade, ou tu estar próximo do cliente final, que no caso, por exemplo, a fronteira oeste, né, se nós pegarmos os mapas de densidade de rebanho do Brasil, a fronteira oeste tem a mesma densidade de cabeça por metro quadrado ou por hectare que o Mato Grosso, né, Ricardo? Então, quando a gente olha aquele mapinha da Embrapa ali, a gente olha que tem as cores alaranjadas, né, no extremo oeste do Rio Grande do Sul, Uruguaiana, Itaqui, a fronteira oeste em si, ela tem uma densidade pecuária semelhante à do Mato Grosso. Claro que a estrutura fundiária não é a mesma hoje, as propriedades, embora em relação ao Rio Grande do Sul, o tamanho de propriedades, tem uma maior concentração de propriedades grandes, né, mas a maioria das propriedades não são grandes, né. Não, perfeito, Pedro. Eu acho que essa questão do interior, eu gostaria de falar um pouco, assim, a nossa relação. Manda bala. Eu morei no interior até entrar na faculdade. Tá? Na minha primeira infância, eu morei em Cachoeira do Sul. Depois eu fui para Santa Cruz do Sul, tá? Onde morei até 1998, quando fui para Porto Alegre estudar. Então, assim, eu sempre gostei mais dessa vida tranquila, Pedro. E, de fato, a fronteira oeste, aí vou falar especificamente de Uruguaiana, que é onde eu moro, é uma cidade que nos deixa aqui, enquanto família, felizes, entendeu? A gente tem tudo que precisa, assim, para ter uma qualidade de vida. Bons colégios, uma saúde boa, agora com o aeroporto funcionando com voos praticamente diários para Porto Alegre. Então, isso muitas vezes não tem preço, é difícil de tu quantificar. Exato. Mas na maioria dos dias que eu estou na universidade, quando eu não estou numa propriedade rural e vinculado a algum projeto, por exemplo, eu venho almoçar em casa e eu levo meus filhos a 1h30 no colégio. Então isso é uma coisa difícil de mensurar, entendeu? Essa realização de tu poder conviver com os teus filhos em todas as fases. E é também, assim, a nossa vida social, amizades que a gente fez aqui, são coisas, assim, que nos dão cada vez mais convicção que a decisão é acertada de permanecer aqui. Que legal, que legal. E isso vai largando a sementinha, né, Paulo, da questão que, com o episódio do Seu Jairo, a gente bateu muito na tecla, né, da Jairo Casagranda, criador da Diamaju, a questão de eles ficarem numa cidade de 10 mil habitantes. Ele é um cara, apesar da empresa hoje estar em 3 estados, ele é um cara que não desgruda dos filhos, os filhos estão na empresa. Então, também a segunda sementinha, são, vamos dizer, algumas sementinhas que eu gosto de reforçar, que são convicções que nós temos na trajetória e a maioria das pessoas não pensa assim. Então, é a questão de que, cara, dá para aliar trabalho e família, né? Vamos ter outros podcasts, no final do mês vamos ter um podcast com a família Trestentos, no caso, o Luiz falando sobre como é importante aliar isso, e isso porque a gente vai com o tempo, né, Ricardo, a gente vai vendo que, e aí são as convicções, de que tem algumas coisas que, dependendo da decisão que a gente toma, são diferenciais
para o equilíbrio da nossa vida, né? E isso, por exemplo, dentro da tua trajetória, a gente pode perceber a questão disso, do quanto o peso do convívio familiar, a tua presença com teus filhos é importante dentro da tua rotina. E isso não exclui, não quer dizer que tu é um cara menos produtivo ou menos presente, consegue conciliar, porque assim como a internet, que a gente está aprendendo a usar, aprendendo a se comunicar, e ainda muita gente fala o lado ruim da internet, a quantidade de tela que nossos filhos têm, é uma coisa que nós estamos aprendendo a lidar também, é novo. E o que acontece, assim, é como a tecnologia na pecuária, a tecnologia na vida, nada é definitivo, a gente tem que aprender a usar com sabedoria, e o trabalho é mais uma forma, dentro da vida, que a gente tem que ter equilíbrio para poder conduzir. E ficou muito claro a questão da tua memória afetiva da fazenda, a tua trajetória no interior, e o quanto te fez bem antes de tu ir a Canoas, como tu comentou, morando em Santa Cruz, a questão tu gostou daquele ar, gostou daquele ritmo, né? Então, e buscou isso para tua família. Então, é essas sementes de que, bom, estar perto da família e ser eficiente no trabalho não são coisas antagônicas. Não precisar ir a um grande centro para ser representativo dentro do seu negócio também não é um problema. E hoje com a internet ficou mais fácil isso, né? E então são sementes que nós do Horizonte Agrocast, como Pecuária PRM, a gente fica muito feliz quando essas convicções se alinham, e a gente acredita que isso também é parte para uma sociedade mais equilibrada, né? Porque pessoas estando bem consigo mesmo, estando bem no seu ambiente, estão, na maioria das vezes, bem resolvidas, né? E, por consequência, vão gastar energia no que se precisa gastar energia, e não gastar energia em coisas que não vão ser relevantes apenas para autoafirmação ou mesmo representatividade. Seguindo isso, Ricardo, conhecendo e entendendo os pilares da tua trajetória, como um professor, tá? Um professor universitário, começa primeiro numa instituição privada, passa num concurso, vai para uma região na qual não conhecia, né? Acredito que tu não tinha parente nenhum lá na região norte, né? Foste solito, foi no máximo, teve um amigo na parte da iniciativa privada, que foi o Gresselé, né? Que ficaram os dois se acompanharam lá no norte, na parte da iniciativa privada, em Rondônia. Mas depois disso foi galgando seu caminho e com o tempo, em função das oportunidades que a vida traz, foi voltando mais para sua zona de conforto em relação a local para morar, né? Não que está longe, o professor Ricardo está longe de ficar na zona de conforto em relação à parte profissional. Mas e como essa inquietação, né? Porque para ti, como professor, é muito mais tranquilo seguir a trajetória comum na questão de professor, produzir artigo, dar aula. Por que ir para a iniciativa privada, projetos, conversar com a iniciativa privada, buscar desenvolver, buscar amadurecer a iniciativa privada e, por consequência, és um professor que, dentro do seu contrato, a prioridade seria a pesquisa, mas a gente sabe como no Brasil, em função da estrutura do sistema, não é para culpar nenhuma instituição, e sim o sistema brasileiro como é, a extensão pública é falha, e por quê? Por que se envolver em extensão, em querer resolver, sendo que para o Ricardo e a família dele, talvez fosse mais cômodo ficar somente fazendo o que o contrato profissional diria que era para ser feito. Perfeito, Pedro. Pedro, só a única coisa assim que tu comentou ali, a minha esposa atual, ela foi comigo, tá? Ela tá comigo aí há mais de 20 anos, então ela foi comigo para o norte, nesse período a gente casou e depois veio comigo aqui para Uruguaiana. Ela também acabou entrando num concurso público de um outro órgão federal, então ela também conseguiu essa transferência para Uruguaiana. Então acho que isso também é uma coisa importante, sempre valorizar a questão familiar, o apoio dentro de casa para que os sonhos nossos se realizem, tá? Mas vamos lá, sobre a questão da extensão, da pesquisa, né? De fato, Pedro, eu concordo contigo. Eu acho que muitas vezes a carreira tradicional de um professor universitário de uma universidade pública é fazer a pós-graduação, mestrado, doutorado, aguardar um concurso público, entrar numa universidade pública e dar aula, que é a nossa mais importante e nobre missão, mas também desenvolver
projetos de pesquisa, orientar alunos e começar todo o ciclo de novo. Mas eu entendo, Pedro, que muitas vezes a pesquisa ela é desenvolvida muitas tecnologias para o produtor rural, pecuarista, que é o meu público-alvo. Eu não quero falar de toda a pesquisa, eu quero falar nas ciências agrárias. Tá? E eu achei por bem. Por que eu não me dedico mais numa tradução melhor dessa pesquisa gerada nos últimos 30, 40, 50 anos por grandes pesquisadores, do que está querendo reinventar a roda numa universidade nova, a Unipampa não tem 20 anos, e que tem dificuldades orçamentárias para montar laboratórios e estruturas de pesquisa. Sendo que nós temos, e aí vou citar 3 universidades no Rio Grande do Sul, a URGS, a UFSM e a UFPEL, que estão aí há muito mais tempo e que formaram muitos dos professores e pesquisadores que hoje atuam no Rio Grande do Sul, no Brasil e em outros países. Então essa foi a decisão. Não, eu vou criar um centro de tecnologia em pecuária com professores de áreas complementares à gestão, à produção, e aí quero citar o professor Thiago Kalina, da parte de sanidade, o professor Guilherme Bastos, da parte de reprodução, professora Deise Castanhara, zootecnista da área de nutrição e bovinos leiteiros. Então a gente pensou, não, vamos criar um centro. Tá? A professora Deise, por exemplo, tem um viés muito grande de pesquisa, ela está até hoje no programa de pós-graduação, mas eu, professor Thiago e o professor Guilherme, temos um viés muito maior de extensão. Então a gente começou a desenvolver projetos, parcerias público-privadas para facilitar o acesso ao recurso. De novo, o recurso público é escasso, então a gente tem que se virar nos 30. Um grande apoio, eu quero deixar isso bem claro aqui, da Associação e Sindicato Rural de Uruguaiana, que abraçou a causa do CTPEC desde o primeiro momento. Já se passaram 4 gestões diferentes aqui no Sindicato Rural e o apoio segue muito grande. Então, a gente começou a desenvolver esses projetos, a saber, a Noite da Pecuária, o Boletim da Pecuária, o CTPEC Podcast, fizemos um evento bem legal pré-pandemia, que foi o Carne, Pampa e Gente, criamos 2 grupos de troca de experiência, o GTPA, que tem foco em pecuária, Grupo de Trabalho Pecuária do Amanhã, que abrange propriedades de toda a fronteira oeste do Rio Grande do Sul, inclusive algumas no Uruguai e na Argentina. Depois, mais recentemente, o Synergy, que tem como foco integração lavoura-pecuária, e aí nós também trabalhamos com produtores rurais em outras regiões do Rio Grande do Sul. Então, isso tudo foi nos aproximando muito do setor privado e nós acabamos tendo uma visibilidade boa, mesmo estando aqui na fronteira oeste. O nosso podcast, e a mesma coisa com vocês, aqui no projeto de vocês, qualquer pessoa que tenha conexão com a internet no mundo assiste. Então, isso vai muito da tua ambição. Tá? Eu poderia ficar 35 anos com salário estável, sentado na minha cadeira, dando só aula, ou eu poderia tentar fazer algo diferente. Todo mundo diz que muitas vezes o servidor público não quer sair da sua zona de conforto. Isso não é uma regra. Tá? Eu tenho vários colegas, seja na veterinária ou em outros cursos aí, que têm destaque em extensão e em pesquisa também. Então eu acho que aí vai da ambição, do propósito de cada um. Eu, por ter uma vivência, uma realidade familiar no campo, eu enxergo que a extensão rural, a difusão tecnológica, tem que ser cada vez mais estimulada. O meu avô lá, há 50, 80 anos atrás, não teve acesso à informação e tinha um potencial que não foi desenvolvido. Então, daqui a pouco eu posso tentar mudar a realidade de outros produtores rurais para ter mais acesso à informação e poder desenvolver mais os seus negócios.
Muito legal. Eu queria fazer uma observação e uma contribuição aí na fala do professor, porque a Unipampa é óbvio que não é uma universidade tradicional, né, como as federais que o professor citou, e até algumas privadas, que tem uma longevidade muito maior, né, que já estão há muito tempo aí, enfim, produzindo profissionais, né, preparando profissionais para o mercado. Mas a Unipampa, ela, na fronteira, e eu acho difícil, com certeza os guris, tanto o Pedro que tá vendo lá em Itaqui, quanto o professor em Uruguaiana, e em Alegrete eu também vi isso, né, acontecendo, assim, do movimento que a universidade deu para a cidade, né, de trazer de chamar gente, né, ao contrário do que vinha sendo sempre de mandar embora, né, as pessoas irem estudar em outros lugares, que também acontece, óbvio, porque a vida é dinâmica, ninguém fica parado no mesmo lugar para sempre. Mas a universidade teve isso, e falando principalmente, né, dando foco lá no pessoal da turma de Uruguaiana lá, que eu acompanhei algumas atividades, já faz algum tempo, mas elas estão acontecendo e se ampliando. A sorte que a universidade teve, que a cidade teve, inclusive, de ter esses profissionais que pensaram dessa forma. Porque eu concordo muito com o professor quando ele diz que às vezes é melhor tu pegar focar no fazer com que a tecnologia chegue lá na ponta, até mais do que gerar tecnologia, porque é necessário que tenha as duas coisas, né? Que é tanto que seja produza ciência, enfim, tecnologia, se desenvolva, pesquisa, mas a extensão é importante. Então, o papel que vocês fazem, que vocês se propuseram a fazer, né? Esse grupo que toca o CTPEC, eu acredito que tem um papel muito importante, exatamente porque está aí as coisas estão acontecendo, né? É aí que tá a produção, é aí que tá o gado, é aí que tá os produtores, e é um papel muito importante que é louvável que vocês tenham optado por seguir esse caminho. Paulo, obrigado. E eu queria comentar duas coisas só uma complementação, professor, só uma complementação. E fazer a universidade do zero. Isso é uma coisa que as pessoas que às vezes não enxergam, né? A universidade lá, tem uma universidade lá em Uruguaiana. Mas o pessoal criou uma universidade do zero lá. Esses caras que nem o Ricardo que estão lá, que não vou dizer que construíram o prédio, porque vocês pegaram um prédio que ainda deram um pouco mais sorte que os outros que fizeram um prédio de fato, né? Vocês ainda tinham uma estrutura da antiga PUC lá, né? Que conseguiram, mas assim, no geral, assim, a maioria das coisas foram levar equipamento, produzir projeto para as coisas virem, né? Lutar, ir lá, discutir, ter o reitor ou o pró-reitor que fosse para a briga, para trazer algumas coisas para acrescentar e para crescer, e também buscar iniciativa privada, que isso é fundamental, porque hoje não se faz mais pesquisa, tecnologia sem estar com a iniciativa privada junto. Porque não dá, como o professor mesmo disse, não dá para fazer, não tem como, não tem recurso para tudo. Ou tá sempre correndo atrás da máquina, né? Ou senão usando a criatividade, que é a alternativa que vocês foram, né? Optaram por fazer. Sem dúvida nenhuma, o custo do Estado é muito grande e nós temos que buscar outras fontes de financiamento da pesquisa e da extensão, que não apenas depender do orçamento público. Mas o que eu queria colocar é que uma coisa que eu fui mudando ao longo assim, da minha experiência, o público-alvo de uma ação de extensão nas ciências agrárias é o produtor rural. Mas hoje tem uma grande demanda por colaboradores rurais mais treinados. Eu acho que o Pedro pode ajudar bastante aí nessa minha fala. Tá? Nós temos uma deficiência de mão de obra em termos de quantidade, falta e de qualidade dos que estão no meio, tá? Falando aí de trabalhadores, de colaboradores rurais. Então o CTPEC tem um viés hoje muito grande também de auxiliar na formação de colaboradores rurais. E outro viés que a gente está agora nos dedicando é na parte de educação de crianças de ensino fundamental
e de jovens do ensino médio. Porque esses estudantes, eles têm que enxergar as oportunidades de emprego e renda que o campo tem, seja na agricultura, seja na pecuária. Muitas vezes a gente perde cérebros ótimos da fronteira oeste porque acha que o campo é um lugar atrasado, e o campo não é um lugar atrasado. Eu convido vocês a visitar propriedades rurais na fronteira oeste para ver o nível tecnológico e de inovação que existe. Então, nós temos que cativar esse estudante para que ele venha a buscar uma formação técnica para vir a trabalhar no setor primário. Então, o CTPEC hoje também tem algumas ações de extensão com foco nos estudantes. É muito interessante isso que o Ricardo fala, e está linkado, né, Ricardo, com vamos dizer, a sua missão, vamos dizer assim, na questão de que, por exemplo, identificaste que não precisava desenvolver novas tecnologias e novos estudos, e sim fazer uma ponte entre o que já tem disponível e como aplicar para ter melhor resultado econômico e social dentro de cada fazenda. Bom, mas quem é que usa as tecnologias? Né? Quem decide são os gestores, né? Mas quem determina a excelência na execução são os colaboradores. E para isso, a gente sabe que, por exemplo, se fala muito em renda per capita baixa no nosso país, renda per capita baixa mesmo no estado, mas o Ricardo seguramente, se de pronto falar, ou mesmo nós como consultoria comentar, todas as fazendas nos quais a gente trabalha tem falta, vamos dizer, o quadro de funcionários não está preenchido 100%. Né? Então, por exemplo, esse trabalho que o professor Ricardo comentou de conscientizar a sociedade de que, mas daí eu vou ficar só a cada 15, vamos dizer, a cada 15 dias eu vou voltar para minha casa na cidade, ou a cada final de semana, depende do acerto, eu vou voltar para a cidade. Eu não vou ter internet, coisas que podem, porque quanto menos a gente conhece qualquer realidade ou qualquer pessoa, o ser humano naturalmente ele tende a criticar. E o grande problema que a gente vê hoje da internet, por consequência da visão do que a gente faz e a visão do agro, né, é a questão de que é uma desinformação e uma falta de conhecimento. Então, o trabalho, o objetivo é nada mais, vem aqui, dá uma volteada. No episódio que a gente conversou com o Rafael Roaek da Esperança, ficou muito claro, assim, que é uma outra sementinha, que é assim, como nos faz bem tu ir para o campo, nós, bem ser humano, não é só quem trabalha com negócio, tu ir para o campo, observar a natureza. E aí eu estava ouvindo um psicanalista falando no Gaúcha Mais hoje é quarta-feira, no Gaúcha Mais, ele estava falando que daí a Kelly Matos perguntou para ele sobre a questão exatamente de controle de tela dos filhos, né? E aí o efeito que na verdade o sistema de internet gera na questão da dopamina, né? Que é um sistema de recompensa, mas ao mesmo tempo ele te gera o quê? Tu tá sempre pensando lá na frente, tu não tá vivendo o hoje, né? Tu tá sempre, é a recompensa futura, não a imediata. E aí ele comenta assim, o que é a gratificação do nosso cérebro que dá uma neutralizada nesse vício de dopamina? É o Ricardo, sair com os 2 filhos dele, jogar uma bola na praça, é levar ele para olhar, vamos dizer, um boi pastando, é andar a cavalo. Isso são coisas que nós somos privilegiados por trabalhar com isso e ter uma oportunidade mais fácil, mas por que não abrir isso para parte da sociedade e, em vez de dizer para ela, claro que é importante comunicar a função do agro, preservar tudo isso, mas antes de discutir, criticar, vem ver um pouco como é que é a realidade, a quantidade de natureza que tem dentro de uma fazenda, para te ver que ninguém mais do que quem vive lá é amigo da natureza, né? Convive. Então, eu acho que esse desconhecimento é que gera muito gasto de energia desnecessário. E, em função disso, professor Ricardo, todo esse seu trabalho que o senhor vem fazendo, e dá para ver que ele é uma preocupação real com tudo esse trabalho de conscientização da sociedade, como o CTPEC enxerga a realidade de hoje dos colaboradores, qual é a visão, como solucionar
esse problema, né, esse desafio dos colaboradores nas fazendas, porque o que acontece? Cada vez mais, para ser atrativo, uma fazenda, mais dinâmica ela tem de ser e mais conforto ela precisa ter, né? E os moldes tradicionais de trabalho, infelizmente, não vão poder seguir se a gente quiser seguir atraindo a mão de obra jovem. Sim. Como o CTPEC enxerga isso, enxerga a questão de, a gente sabe que não é apertar um botão e mudar, mas listar alguns itens aí que nota que são preponderantes para a gente poder atrair mais pessoas e que esse apagão, entre aspas, de mão de obra, e aí é importante pontuar, e o Ricardo deve ter exemplos, que tem fazendas que não tem problema de mão de obra. Né? Tem fazendas que têm estabilidade e tal, e a gente sabe o que elas fazem para ter isso. Então, na visão do professor Ricardo, na visão do CTPEC, o que são, vamos dizer, se fosse listar 5 fatores, não sei se esse é o número, pode ser mais, mas para a gente paulatinamente resolver esse gargalo de colaboradores no agro. Tá. Não, Pedro, excelente pergunta, tá? Eu acho que a gente tem que discutir muito a parte de pessoas, tá? Se a gente for dividir a gestão didaticamente, ela vai ser subdividida em finanças, em operação, né, que nós chamamos de gestão técnica, zootécnica, em gestão de pessoas, e também poderia colocar um quarto eixo aí de gestão da comercialização, da compra e venda de insumos ou dos produtos gerados. Mas colocando uma lupa na gestão de pessoas, que para mim, Pedro, hoje é o maior desafio e maior gargalo das propriedades rurais. Porque nós estamos passando por uma grande mudança geracional. Então, não é só o colaborador que deve buscar mais qualificação. O gestor também tem que entender que o colaborador de hoje não é o mesmo colaborador de 10, 20, 30, 40, 100 anos atrás. Existe uma mudança no perfil do colaborador rural. E isso envolve questões de ordem psicológica. Sabe? Cada vez mais nós vamos ter que buscar profissionais da psicologia para entender essa dinâmica das pessoas dentro de uma propriedade rural. Um colaborador rural, em média, recebe mais que um colaborador urbano. Muito mais. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Ricardo, mas tu está me dizendo que ele recebe mais e tu diz que a rotatividade, o desafio é grande. Exatamente. Por quê? Porque a gente não entende os outros detalhes que fazem com que esse colaborador se sinta mais atraído pela propriedade rural. E isso envolve, Pedro, questões de ordem de bem-estar na propriedade rural. O que é bem-estar numa propriedade rural? É uma boa conexão da internet, é acesso a um posto de saúde próximo, a educação para os filhos, há um colchão de qualidade, há uma refrigeração no dormitório, há uma alimentação boa no refeitório. Todos esses aspectos que não estão somente ligados ao valor pago no final do mês. Então, Pedro, eu tenho visto assim que pesquisas de clima organizacional que eram muito comuns e são comuns em outros ramos começam a acontecer mais dentro de propriedades rurais. Ouvir o colaborador, o que atrai ele ali naquela propriedade rural. E reitero, não são apenas aspectos financeiros. Nós, enquanto CTPEC, onde que a gente pode colaborar? Principalmente com capacitação e treinamento dos colaboradores. Nós não temos formação psicológica para fazer uma pesquisa de clima, mas nós podemos facilitar que as partes se encontrem, o produtor rural e a empresa especializada nessa pesquisa de clima, que é um exemplo que eu estou dando. Pedro. Então, assim, entender mais
o perfil e o que satisfaz um colaborador. A parte de bem-estar social, treinamentos e capacitações, bonificações, Pedro. Na pecuária nós temos muito que evoluir. Na agricultura já está muito mais clara as regras para pagar bonificação. Eu poderia chamar de participação nos lucros e resultados. Na pecuária ainda são poucas as iniciativas. Nós temos que aprender mais como fazer isso, que métricas usar. Então, assim, tentando resumir, dentro de uma propriedade rural, e tem sim propriedades rurais que não têm problema em relação a recursos humanos, mas eu vejo que são cada vez mais raras as propriedades que estão tranquilas nesta área. Exato, porque, na verdade, né, Ricardo, tem muitas propriedades que já tem isso que comentaste, mas agregaria, se me permite, nesses pontos no qual comentou, a questão do trato, né? A forma no qual é tratado esse funcionário. E aí, agora eu vou falar uma coisa que não é uma parte nova. No livro do nosso mestre que nos ensinou muita coisa, o professor Carlos Gotti, o Novilho Precoce, ele tem uma parte ali que ele fala que o colaborador tem que se sentir parte da mudança, né? Isso nós estamos falando no mínimo há 15, 20 anos atrás, né? E isso, então, não é novo, só que acontece, muita gente não foi dando bola para isso, seguia tendo uma disponibilidade maior de mão de obra, isso está sendo reduzido, há uma migração da população para diferentes regiões, e com isso, e uma concorrência maior por outras atividades, está chegando num momento que realmente ou o cara muda, ou que a frase fala, ou muda ou sai da atividade. Não é só por questão econômica, porque ele, às vezes, tem muitas cidades que conhecem que o cara está extremamente capitalizado, né? Só que o grande desafio dele, o cara fez essa capitalização a partir da visão dele, né? E ele entender de que, cara, daqui a pouco eu tenho que, mesmo que eu não concorde, eu tenho que dar uma cordinha para o cara fazer, às vezes uma coisa que não vai me impactar no meu fluxo de caixa, mas deixa a corda rolar e o cara entender, porque, queira ou não, os caras estão todo dia observando as coisas, né? Observando o campo. Um campeiro, o cara vamos dizer, ele todo dia sai, se é dedicado e observador, cara, tu usa isso a gente consegue filtrar lidando com bastante pessoas. Tu olha, tu vê o perfil do cara, pequenas sugestões que ele vai dando, tu vai aplicando e vai vendo o resultado. Cara, isso não precisa de treinamento, não precisa de palestra, no caso, assim, vou dizer, claro que se estiver melhor fazendo, mas isso é a maior motivação que tem, porque esse cara, no momento que tu deu ouvido para ele, e daqui a pouco, desde o jeito que ele queria castrar um terneiro, ou do jeito de trazer um gado para a mangueira, coisa simples, e começa a ser, e ele nota que no trabalho melhorou para ele, cara, esse cara domingo ele tá te ligando, né, domingo, na verdade ele tá te picaneando, numa palavra do nosso gauchês, ele tá te cutucando, em vez de tu tá te, fulaninho, ó, dosificou os animais, não, fulano, não dosifiquei, tu tem que estar dando uma lista para ele, né, então eu acho que, e isso dependendo, precisa de uma mudança de convicção e uma mudança no modelo mental desse exemplo, por exemplo, desse produtor, de o cara entender que, cara, e assim, pelo perfil dos nossos clientes, cara, assim, tu também tem o perfil por grande gama de propriedades no qual tu convive. Uma outra coisa que me ocorre, assim, pegar grandes empresários, e grandes eu falar no sentido de que eles têm empresas com muitos colaboradores, e aí eles resolvem, são novos entrantes, e resolvem por questão de oportunidade, comprar uma propriedade e andar no meio rural, né? Como essas pessoas têm uma facilidade maior nessa gestão de pessoas, porque eles, com o volume de pessoas que eles já têm na cidade, eles entendem que precisa, né? Não adianta dizer, João, Pedro e Ricardo, façam isso. Não, tem que ter Bom, se os caras não concordarem com o que vai ser proposto, os caras não vão fazer.
né? E eu acho que aqui está parte do centro de que a fazenda, o gestor, o proprietário, e daqui a pouco mesmo o filho do proprietário que vem de um grande centro e está naquela fase de autoafirmação, recém se formou, quer mostrar que sabe, tem uma, como diz meu tio, assim, ele comenta, ele diz assim, não, o cara tem uma sede por poder, é problema de autoestima, isso é problema de autoestima, o cara tá gastando força no lugar errado, não é aí que tem que ser, deixa a corda rolar. Então, Ricardo, queria ver sobre isso que eu comentei, o que achas, porque... Pedro, excelente. Eu acho que tu complementasse bem, e isso vem da tua experiência de consultor. Eu vou tentar resumir o que tu falaste na questão de saber ouvir também, de trazer o colaborador para as decisões dentro da empresa. E isso muitas vezes não ocorre, né? Acaba ficando uma decisão muito centrada no gestor, no produtor em si, talvez com uma consulta na sua consultoria. Mas não chega lá para qual é a tua opinião do capataz, do colaborador. Isso não é regra. Mas é comum a gente ver a pouca participação, né, dos colaboradores assim mais ativamente nas decisões estratégicas da propriedade. Falando mais de questões mesmo operacionais. Então, eu concordo plenamente contigo, Pedro. O gestor vai ter que trazer mais esse cara para o lado. As reuniões semanais, Pedro, é uma ferramenta muito interessante para ser estabelecida nas propriedades rurais. Por exemplo, na segunda de manhã, fazer uma reunião com as suas lideranças de campo, revisar o planejamento para dar start na reunião, para dar start na semana, perguntar a opinião deles, o que vocês acham, é por aqui, é por ali, mesmo que daqui a pouco tu já saiba o caminho, tornar eles parte da decisão. Então, fantástica a tua observação. Isso é interessante, e aí às vezes a solução, como a gente fala, né, normalmente a solução para alguns problemas elas são simples, mas aí tem que ver o quanto o cara está disposto a negociar isso aí, né, porque não é fácil dentro do modelo, e eu acho que a nossa, no caso, no episódio do Antônio Schacker, ele comentou muito, quando tu falaste da questão de gerações, ele disse que nós vamos passar por 3 grandes mudanças, né, que é a mudança geracional, a mudança climática e a mudança tecnológica. Essas são as 3 grandes mudanças nas quais a gente vai ver. Então, por exemplo, se nós estamos falando de mudança tecnológica, né, primeiro, como comentaste, nós vamos ter que ter quem toca essa tecnologia, porque nenhuma tecnologia vai ser tocada sozinho. E se o meu colaborador, o colaborador da fazenda, ele não tiver engajado e não tiver motivado para isso, vai ser muito difícil. E com as mudanças climáticas, a gente está mexendo em um monte de coisa, né, Ricardo? Nós que estamos aí, apesar de não somos os mais veteranos, nós já temos uma leve trajetória de 15, tu acredito que 20 a quase 20 e poucos anos já de profissional. 21? 21. Então, o que acontece? Cara, a gente tem que estar se adaptando, e com as mudanças climáticas, principalmente, a gente está vendo muito sistema assim, readequando estação de monta, a questão desses calorões, né, que vem dando no janeiro e fevereiro. Então, a gente... e são coisas que não adianta, parte em observação do cara do campo, dele dizer que aquele touro, ele anotou o brinco daquela vaca ou daquela novilha, o touro cobriu ela 3 vezes e ela reabsorveu. A gente compara com as fêmeas que tiveram atividade reprodutiva quando as temperaturas eram mais baixas e o resultado foi melhor. Então, isso só para dar um exemplo de correlação tecnológica com o clima, né? E a importância do colaborador, linkar esses 3 fatos aí. Mas, Ricardo, e desse trabalho que comentasse do benchmarking, do GTPA, como que vem para vocês muito essa dificuldade de pessoal, tem, vamos dizer, os exemplos, o pessoal busca trocar, o que são, vamos dizer, os trending topics dessas conversas, assim, no caso, o que o pessoal mais conversa com vocês nesses dias de campo,
para a gente poder participar para a nossa audiência, por favor. Tá, não, beleza. Vamos falar um pouco então tanto do GTPA como do Synergy, que tem uma metodologia similar. São encontros que ocorrem com periodicidade mensal, o GTPA, e trimestral, o Synergy, com foco em dias de campo internos para aquelas empresas que participam do grupo, para troca de experiência em relação aos desafios da propriedade. Não é um dia de campo parabéns, que nós vamos lá bater palma. Sim. É um dia de campo onde o produtor traz os seus desafios, os seus dilemas, seja de ordem técnica, seja de ordem pessoal, seja de ordem de modelo de negócio, e os participantes dão a sua opinião a partir da sua experiência anterior. Os benchmarkings são eventos que fazem parte dos grupos, mas que são bem pontuais. No GTPA, nós temos 2 benchmarkings. Um agora, no mês de julho, que nós vamos discutir os indicadores reprodutivos do sistema. Porque agora está tendo o desmame dos terneiros, está tendo o diagnóstico de gestação. Então, a gente tem as informações primárias para lançar nas planilhas e gerar os indicadores de uma forma padronizada. O que é um processo de benchmarking? É tu poder te comparar com empresas semelhantes do mesmo ramo para tu identificar aqueles processos mais eficientes e aprender com eles. Então, o Pedro participa lá do benchmarking com uma propriedade e o Pedro tem uma eficiência na cria, que é o indicador X lá, muito bom. E eu quero saber, Pedro, por que tu chegou nesse número? E o Pedro vai expor lá no dia do evento, ele vai ser um dos destaques, um case lá, ele vai expor os seus processos tecnológicos. Quando nós formos no Pedro, no dia de campo, na propriedade dele, nós vamos poder ver em loco isso. E no benchmarking de dezembro, o foco maior é no financeiro, é no resultado da operação e na parte de recursos humanos. Então, nós estamos tentando entender cada vez mais quais são os fatores, quais são os indicadores que são mais correlacionados com o lucro. Aqui é o que interessa no final das contas. Quais os indicadores ou técnicos eu tenho que olhar com mais carinho para mim entender o resultado econômico. E nós temos uma empresa de consultoria por trás, consultoria estatística, Pedro. Olha. Tá? Que a empresa analisa, que está com todo o banco de dados dos 9 anos de benchmarking para a gente conseguir chegar nessas conclusões. Tá? E na parte de recursos humanos, nós temos indicadores como rotatividade, tempo médio da empresa, colaboradores, número de cabeças por colaborador, número de hectares por colaborador, para a gente entender um pouco mais esse viés aí, esse desafio que a gente discutiu há pouco aqui no nosso podcast. E o que são vamos dizer, os indicadores, não sei se tu pode comentar isso, os indicadores que se já tem essa resposta, os indicadores que apresentam uma correlação maior com o resultado econômico da fazenda. Pedro, assim, nós começamos esse trabalho de análise estatística o ano passado, tá? Revisamos o banco de dados, então essa resposta pronta nós não temos ainda. Nós estamos trabalhando nisso aí. Inclusive, como eu saí da pós-graduação, né, nesse momento seria importante tu ter um aluno de pós-graduação para nos ajudar na interpretação dos resultados. Então, nem tudo são rosas, tá, Pedro? Mas é assim, bem-vindo à vida real. Mas assim, quais são indicadores chaves que eu tenho convicção que são relacionados com o lucro? Do ponto de vista da cria, é quilos
produzidos por vaca acasalada, que esse indicador ele junta a taxa de desmame e o peso ao desmame. Tá? Não é a taxa de prenhez, taxa de concepção da IATF, não é isso. O que está relacionado com o lucro é o resultado final. Quilos desmamados por vaca acasalada. Tá? Olhando mais sistemas de recria e ciclo completo, nós temos que ter mais uma lupa maior no ganho médio diário, que o Schacker, que tu citaste há pouco, chama de GMD global. Tá? Nós temos que olhar a carga animal dessa propriedade. Não adianta, nós temos que trabalhar com carga maior. Infelizmente, na nossa região, nós temos uma limitação grande para isso, comparando com o resto do Brasil. Tá? E lógico, né, Pedro, o indicador produtividade, quilos produzidos de peso vivo por hectare, são indicadores que têm uma grande correlação com lucro por hectare. Comentar uma frase que eu uso muito na nossa consultoria, porque eu acho que reforça isso que estás falando. Eu comento quando começa com um cliente novo, e principalmente quando ele é fora da atividade, é mais fácil dele entender isso. Um pecuarista tradicional já tem um pouco mais de dificuldade. É que a pecuária, né, a pecuária de corte, sim, ela é uma atividade de que não preciso ter muitos indicadores. Né? Os principais indicadores são GMD, ganho médio diário global, que é a variação de quilos em 365 dias. A minha carga animal, e nisso faz cerca de uns 10 anos, mais ou menos, quando a gente teve a oportunidade de ir para o Paraguai, que eu fui, me lançou essa ideia aqui no Rio Grande do Sul, e disse, cara, o problema do Rio Grande do Sul é exatamente o que tu falou, é a carga. Então eu tenho que buscar variedades forrageiras que me aumentem essa carga. Braquiárias, sejam Tifton, ou seja, variedades forrageiras que me aumentem a carga animal do sistema, né, em diferentes períodos. Bom, aumentei GMD, aumentei carga, desde que eu não tenha um custo de produção acima do preço que eu venda e que, num sistema de ciclo completo, pelo menos 30% do que eu produzo eu venda, e num sistema de recria e engorda, pelo menos de 60% mínimo até 100% do que eu produzo no sistema de recria e engorda vender, nisso vai determinar um resultado por hectare satisfatório. Então, carga, produção de quilos e quanto eu desfruto, porque é como se fosse uma indústria. Não adianta eu produzir bastante a um custo que eu não consiga remunerar no mercado e, ao mesmo tempo, ou eu produzir bastante com baixo custo e vender pouco. Né? Então, um pouco, queria te ouvir sobre se tu concorda com essa visão. Não, perfeitamente. Eu não falei, Pedro, do indicador valor médio de venda, tá? Mas é que esse é um indicador que depende muito mais de variáveis externas, né? Exato. Do mercado do que da eficiência do produtor. Se bem que tem produtores, e tu também sabe muito bem disso, que tem um viés de comercialização muito interessante. Tá? E Pedro, controle de custo, tu comentou por cima aí. Não adianta, nós temos que focar custos em custos variáveis que vão dar um retorno em produção. E muitas vezes tu vê aí empresas com um custo fixo elevadíssimo e isso não tem consequência em produtividade. Gasta então, mal, como a gente diz, né? Uma relação aí 70 custo variável, 30 custo fixo, 60, 40 é o mais próximo aí do ideal para o gestor organizar aí o seu orçamento, vamos chamar assim. Muito legal, muito legal. Paulo, como é que nós estamos no nosso tempo? Que a discussão tá boa. Tio, o Pedro é bom de administrar o tempo aí, tio, impressionante. Faltam 10 minutos para terminar. Bem na hora. Que beleza. Como disse o César Monteiro, de vez em quando meu cachorrinho pega uma lebre. Só para vocês, propor para vocês assim, costurarem, encaminharem os finalmente aí do assunto, né? Pra gente, sabe que quem ouve às vezes gosta da conclusão, né? Mas não é o fato, não é o caso, mas enfim. Ótimo. Só para vocês terem uma ideia.
Muito bom, Paulo. Bom, Ricardo, foi muito bom, assim, fazendo uma cronologia do que a gente conversou, conhecemos mais a tua história pessoal inicialmente, e nisso fomos migrando para a parte do que a gente vem trabalhando e do que vocês, do CTPE, como universidade, vem trabalhando. Dá para ver a empolgação no que falas quando faz, e acho que é isso, a motivação é fundamental, e gostar do que se faz, para não ser somente um trabalho. E chegamos agora por último, nessa última parte aí, que se deixar a gente fica falando um bom tempo sobre a parte de custos, né? Então, custos, números, é uma parte que queira ou não, bem dizer, é um vício, né? Porque é um negócio que seduz essa parte dos números, na questão de tu entender a conexão, é quase que nem uma fisiologia animal, tudo está linkado, né? Então, é o momento que tu entende, isso é muito interessante. E, Ricardo, te agradecer a esse rico bate-papo. Não tenho dúvida, Paulo, que também é exemplo da grande maioria dos nossos convidados, terá uma parte 2, né? Porque são pessoas que têm uma bagagem, uma quantidade de conteúdo que a gente não consegue. Se vai botar a lupa, que foi a palavra que o professor Ricardo usou, em cada tema, daria quase que nem um podcast da inteligência limitada lá, né? Quase 10 horas de podcast. Então, é muito interessante. E estamos à disposição, professor Ricardo, para troca de ideias, à disposição do CTPEC, e fica à vontade para suas considerações finais, e a única palavra que eu tenho é muito obrigado por dedicar o seu tempo e compartilhar os conhecimentos que tem até agora. Não, Pedro, eu que agradeço, assim, primeiro uma satisfação, assim, de poder conversar contigo novamente. Disse lá no início que nós fomos contemporâneos, temos uma formação acadêmica muito similar, tu também tem uma história no campo pela tua família, então sempre é gratificante. A gente acompanha hoje, muitas vezes a gente está distante fisicamente, mas as redes sociais nos aproximam, né? Então a gente acompanha aí o trabalho de vocês. Tem uma propriedade que participa do Synergy aí, lá que tu citaste antes, do Grupo 3 Tempos, que eu sei que vocês trabalham lá e são super bem falados, então isso me deixa muito feliz aí quando a gente olha para trás e vê nós lá como alunos, né, buscando um espaço ao sol, e hoje aí sendo valorizados. Então quero agradecer e dizer assim, como uma mensagem final, né, eu acho que do ponto de vista pessoal é esse equilíbrio, tá? Esse equilíbrio entre vida profissional e vida pessoal, eu acho que isso é algo que a gente tem que buscar, tá? Não adianta a gente ser muito workaholic, isso não vai dar certo, logo ali vai ter problema. E para o produtor rural, para o pecuarista, eu acredito muito no seu propósito, tá, Pedro? Não fecha a conta de uma propriedade rural, né? Mas ele tem um propósito lá. Ele ama aquilo que ele faz, ele produz alimentos, e eu acho que isso é uma missão muito nobre. Então eu diria assim para o produtor rural, buscar o seu propósito na sua propriedade rural, ver se todo esse esforço faz sentido. E se faz sentido, vá atrás dos números, né? Porque ninguém quer perder dinheiro. Muito bom. Contigo, Paulo. Isso aí, então nós vamos encaminhando o encerramento desse episódio com bastante informação. Viemos falando sobre o trabalho do professor e do CTPEC lá na Universidade Federal do Pampa, em Uruguaiana, e também o trabalho, acompanhando, porque o Pedro acompanha bastante de perto, né, a produção científica, acadêmica aí, né, para levar, assim, isso é um mérito muito forte da PRM aí no trabalho, né, como característica de trabalho, né, se basear na produção científica. Então a gente agradece, professor, muito obrigado pela participação. Pedro, o teu agradecimento, tua despedida. Agradecer, acho que estamos no caminho, Paulo, cada vez mais as conversas. Hoje a gente está lançando o episódio da Fernanda, né? Fernanda Mugen, Ricardo, e o título da palavra dela é propósito, né? E da palestra, da conversa, e tu termina falando em propósito. Cada vez mais assim, e quando fala isso,
me arrepia, assim, na questão de, cara, são coisas assim que, tipo assim, deu um match, entendeu? Linkou as coisas e não é algo programado, é pra te ver que as visões, assim, vai pegando um episódio com o outro, cara, é um negócio que só agradecer, assim, a gratidão por a gente poder estar nesse caminho e ser um meio, um veículo para poder largar essa sementinha aí, tomara que o pessoal possa entender dessa forma e melhorar a vida como um todo de quem escuta esse conteúdo aí. Beleza, vou ouvir o da Fernanda agora, então. Eu vi que lançou mais cedo, eu vi no Instagram. Exato. Lança 7. Nós estamos de manhã aqui. Quem vai estar ouvindo depois, quando o episódio for lançado, este aqui vai ficar perdido, né? Mas a gente está gravando no final da manhã aqui. É que, né, Paulo, vamos contar os bastidores que a gente não conta. Como tudo, a gente resolve fazer antes. Estamos melhorando a gestão do podcast, Ricardo. E aí começamos em vez de deixar para nós lançarmos 10 minutos antes de liberar o podcast, começamos a trabalhar 24 horas antes. Isso foi um trabalho de TV Santa Maria, Pecuária PRM, Resumo Agro, Agência 22, é um monte de gente envolvida que cada um foi... Melhoria constante. Exatamente. E aí, só que daí, claro, o público está acostumado a quando aparece ali, está disponível, agora ele vai ter que se acostumar de aparecer ali, mas esperar disponibilizar e não esperar o lançamento, né? Mas como diz, o trem se espera na estação, né? A gente deixa para depois o que tem que comer, o que é para fazer, tem que fazer antes. É isso aí, então, muitíssimo obrigado, professor Ricardo Oaigen. Ricardo Oaigen, lá da Unipampa. Obrigado, Pedro. E a gente fica convite para todo mundo nos acompanhar nas redes sociais, @Horizonte Agrocast, no TikTok e no Instagram. Também no YouTube da Pecuária PRM e no Spotify Horizonte Agrocast e na TV Santa Maria, todas as quintas-feiras, 19 horas, para quem está aqui na região central do estado. Apoio, agradecemos novamente, né, o apoio dos nossos parceiros, a Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial, Saúde e Nutrição Animal, Alfa Banheiros por Aspersão, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco e Ouro Fino Saúde Animal. Além, é claro, dos nossos parceiros da veterinária Marca e Sinal lá de Itaqui. Contamos com a sua participação, com o seu comentário, com a sua, enfim, sugestão aqui para o programa, que a gente está sempre crescendo ouvindo as pessoas que nos ouvem e nos assistem. Agradeço a audiência de todos e convidamos a todos a nos acompanhar na próxima quinta-feira novamente. Um grande abraço e até lá!